Nós vamos falar um pouquinho hoje, neste culto, sobre a primeira vinda do Senhor Jesus, que veio morrer por nós, no Calvário, e também a segunda vinda, que agora é para buscar esse povo. Eu quero começar lendo em João 5, versículo 39, qual foi anunciada, né? Aqueles que podem ficar em pé, como somos ensinados, ficar em pé diante da Escritura é uma reverência, um respeito, né? Pela palavra de Deus. João 5, versículo 39. A Bíblia diz, Senhor Jesus, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. Agora, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que o Espírito de Deus ilumine nosso entendimento para nós entender essas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Muito bem, irmãos amados. A vinda do Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda, falando agora da primeira vinda, quando Ele veio para morrer por nós na cruz do Calvário, prometido no Velho Testamento, em várias profecias, que nasceria o Salvador, que iria libertar o povo do pecado, ia trazer salvação consigo. Isaías capítulo 9 mostra uma dessas profecias. Essa primeira vinda do Senhor Jesus, ela foi precursada ou precedida, para nós melhor entender, antecipada por um profeta. Um profeta veio pregando e preparando as pessoas para aceitar o Salvador. É interessante nós observar. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz
o Senhor dos Exércitos. Essa profecia em Malaquias capítulo 3, a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo, nos mostra que a palavra anjo quer dizer um mensageiro, um enviado de Deus. Agora vamos percorrer, como Jesus aconselhou nós, vamos examinar nas Escrituras, né? Em São Mateus capítulo 11, versículo 7 a seguir, a Bíblia fala sobre João Batista. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Jesus viu as pessoas ali, né? E ele fez aquela pergunta para ele: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Versículo 8. Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Jesus pergunta. Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Agora observe o que Jesus, Senhor Jesus, diz a respeito de João. Porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Malaquias 3, a profecia. Mateus 11, versículo 10, Deus deu o nome do profeta que cumpriu com a profecia. No versículo 11, Jesus diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Graças a Deus. Isso é tão maravilhoso, né? Ver Deus promete, Deus cumpre. Deus fala que vai enviar, Deus envia. Agora, João Batista foi chamado então de anjo. Outra coisa que o profeta João Batista foi chamado foi voz que clama no deserto. Em Isaías, no capítulo 40, vamos ler do 1 até o 3. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías 40, versículo 3, essa profecia. Preparai o caminho do Senhor. Aqui não fala o nome de João, tá? Mas em São Mateus, no capítulo 3,
Vamos aqui, examinando as Escrituras. São Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha o que a Bíblia mostra. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Coisa maravilhosa. A primeira vinda de Jesus, precedida pelo profeta João Batista. João Batista foi aquele que no Evangelho de João, capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 29, ele, João Batista, foi aquele que apontou o seu dedo indicador para ele, será? Não. Para a sua denominação, sua igreja? Não. Sabe por quê? Nenhum profeta verdadeiro aponta para si mesmo. Pois um profeta verdadeiro é um porta-voz de Deus. Deus fala com ele e ele fala com as pessoas. Você pode ver que nos dias de Noé, Deus entristeceu-se tanto com o ser humano, com o homem, que decidiu destruir a terra com água, e sempre ele provê uma via de escape para aqueles que não querem se perder. Ele fez o quê? Escolheu um profeta chamado Noé e disse para Noé: construa uma arca e pregue para o povo entrar. Noé foi o porta-voz de Deus. Noé não apontava para ele apontava para a arca. Povo, entra na arca porque vai chover. Certo? Depois você vem vindo, Moisés, Deus falou com o povo através de Moisés. E você começa e você vai lembrando de tantos profetas que Deus já levantou. Amós capítulo 3, versículo 7, a Bíblia fala, Amós 3, versículo 7, que certamente o Senhor Jeová, que é Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos profetas, seus servos. Essa é a escolha de Deus. Que maravilha. Vamos lá, irmãos. Estamos dentro da Escritura. Agora, em João 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29, João também, como um verdadeiro profeta, apontou o dedo para o Senhor Jesus e disse: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, olha o que ele disse, João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Que alegria para quem creu neste profeta, João. João não conduziu as pessoas erradas. João não conduziu. Ele conduziu para o Senhor Jesus. Autor e
consumador da nossa salvação. Aquele que derramou o seu sangue no Calvário para nos limpar, para nos redimir, para nos resgatar, para nos ligar novamente à eternidade. Que bênção, meu Deus. Talvez você disse, se eu vivesse naqueles dias, eu queria ter crido nesse profeta João, porque quem não creu em João ficou atrasado, ficou nas confusões do dia, os fariseus, saduceus, e um prega uma coisa, outro pregava outra, um dizia uma coisa, outro dizia outra, mas João foi realmente um enviado de Deus. Graças a Deus, não é, irmãos? Então, vejamos aqui uma coisa. Em Lucas capítulo 3, versículo 2, veja por que é uma bênção crer em um profeta. Lucas 3, versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Certamente o Senhor Jeová não fará nada sem primeiro revelar a um profeta. O Messias estava chegando, o povo estava numa confusão tremenda. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, pregadores da lei. E sendo eles sumos sacerdotes, mas veio lá no deserto a palavra de Deus a João Batista, que veio e pregou para o povo sair das suas confusões do dia e agora aceitarem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus por isto. Agora, as pessoas passaram então, aqueles que creram, passaram a crer no Senhor Jesus Cristo, a aceitar o Salvador, a segui-lo, né? João Batista teve seus discípulos também, e então pessoas passaram a crer no Senhor Jesus, o que a Bíblia relata que não foram muitos, alguns. Agora, nós já vimos, João foi chamado de anjo, Malaquias 3, voz que clama no deserto, Isaías 40, mas tem mais uma coisa que a Bíblia chama João. A Bíblia Sagrada chama João de Elias. Elias. Foi uma prerrogativa de Deus, foi a vontade de Deus fazer assim. Chamar João de Elias. Você quer acompanhar? Nós estamos examinando nas Escrituras. Veja em São Lucas, capítulo 1. Vamos a São Lucas, no capítulo 1. Vejamos algo muito maravilhoso aqui. No capítulo 1 de São Lucas, a partir do versículo 5, a Bíblia Sagrada mostra o anúncio do nascimento deste profeta, João Batista. Aí relata que Isabel era mulher de Zacarias, não podia ter filhos, né? Era avançados em idade, etc. Zacarias estava orando lá no templo, e vou ler aqui para remir o tempo, você pode ler na sua Bíblia. Vou ler aqui a partir do versículo 12, quando Zacarias viu um anjo lá no templo, versículo 11, de Lucas capítulo 1. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo o anjo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas,
porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Agora, irmãos amados, que estão acompanhando, que irão acompanhar essa mensagem, observe o versículo 16 e 17 de São Lucas, capítulo 1. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Jesus Cristo é Deus, porque João fez o povo aceitar esse cordeiro. Agora ao versículo 17. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja que a Bíblia fala que João veio no espírito e virtude de Elias. Correto? Está aí na sua Bíblia. Pois bem, então nós vemos que João apresentou o Senhor Jesus, preparou, teve um ministério que pregou contra os pecados do dia em que ele estava vivendo, os pecados do dia, porque ele tinha o Espírito de Deus nele, foi um profeta enviado. A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, em Malaquias 4, versículo 5, conforme nós acabamos de ler agora há pouco, a Bíblia diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Que dia será esse? Será que esse dia não está tão perto? O dia grande e terrível do Senhor? A ciência, os noticiários, todos os meios de comunicação estão dizendo: o fim está perto. O fim está perto. As nações estão com bombas nucleares, atômicas, apontadas uma para a outra. E com muito ódio, raiva uma da outra, por política, por comunismo, por tantas coisas, com desejo de apertar um botão e se explodirem todas. Certo? Foi profetizado Mateus 24, Jesus disse. O grande e terrível dia do Senhor está sendo pregado também pelas igrejas evangélicas e etc, e etc. Então, todo mundo admite que estamos na beiradinha do fim. Estamos vivendo os últimos dias, os últimos meses, não sei se eu posso dizer os últimos anos, mas estamos vivendo no fim. Porque Deus disse que haverá um fim para a terra. Não que Deus vai acabar com o planeta, mas Ele vai limpar, Ele vai queimar esse mundo de então e vai fazer brotar novamente as flores nesta terra, o rio novamente, tudo novo, vai restaurá-la como um dia ela foi.
Um dia ela teve flores que não morriam, um dia ela teve paz, onde não tinha doença, onde não tinha nada. Deus vai limpar essa terra e vai restaurar ela novamente. Malaquias capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, vão queimar. Foi Deus que disse isso. E o dia que está para vir os abrasará. Diz quem? Diz nós aqui que estamos falando isso? Não, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Quer ver uma outra profecia acerca disto? Também está aqui na segunda carta de Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 6 em diante, versículo 7 melhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então veja, esse dia está profetizado, o grande e terrível dia do Senhor. Agora, examine na sua escritura aí. Antes de acontecer o grande e terrível dia do Senhor, a Bíblia fala: eis que eu vos envio o profeta Elias. Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Uma observação, irmãos preciosos. Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual tem o primeiro lugar no nosso coração, na nossa fé, foi precursado por um profeta chamado João Batista. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar aqui que esse grande e terrível dia vai acontecer depois que Jesus levar a noiva, chamada noiva, sua igreja escolhida, no arrebatamento. Estamos à beira da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que viria e levaria um povo antes desse grande e terrível dia. É o dia que nós estamos vivendo. Agora, eu quero dizer algo a vocês. A mesma Bíblia que mostra João sendo profeta da primeira vinda de Jesus, mostra também que Jesus Cristo prometeu um profeta antes da sua segunda vinda. Agora, na época que estamos vivendo, um mensageiro, um profeta enviado de Deus. Vamos adiante, vamos acompanhar na Bíblia. Malaquias 4, versículo 5, você já está vendo aí. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Todo mundo fala do dia do Senhor, que a terra vai acabar e tal, está tudo certo. Mas onde está então esse profeta? Porque Deus prometeu João e enviou João.
Aqui Deus prometeu antes do grande e terrível dia. Deus cumpre. Deus não mente. Deus é poderoso. Deus nunca esquece de uma promessa que Ele faz. Nunca. Deus, o homem esquece, a mulher esquece, mas a memória de Deus não tem esquecimento acerca das suas promessas. Agora, em Malaquias 4, versículo 6, eu quero que os nossos irmãos acompanhem isso aqui, mas preste atenção numa observação. Malaquias 4, versículo 6, é uma profecia que se cumpre em duas partes, em dois tempos. Precisa de uma percepção espiritual para você captar isso aqui. Malaquias 4, versículo 6, é uma profecia que se cumpre a metade num tempo e a metade noutro tempo. Você vai poder acompanhar aí na sua Bíblia. Quando a Bíblia fala desse profeta, então fala: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, irmãos, não se trata de uma pregação, mas de um estudo, de uma palestra bíblica. Você acabou de ler em Lucas 1, versículo 17. Grava aí, Lucas 1, versículo 17. Você viu a Bíblia falar assim sobre João Batista. E irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Cumpriu aqui, ó, a metade dos pais aos filhos. João Batista pregou aos da lei, aos pais, para eles aceitarem agora a graça. Os pais aos filhos. Veja bem, aonde está a metade da outra profecia? E o coração dos filhos aos pais. Veja, teria que ser agora, precedendo a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, esse profeta viria para converter o coração dos filhos aos pais, e então acontecer a vinda de Jesus, e então o grande e terrível dia do Senhor. Veja bem, uma coisa. Vamos acompanhar na Bíblia. Em Mateus capítulo 17, versículo 10. Mateus capítulo 17, versículo 10. Acompanhe, vamos examinando as Escrituras. O Senhor Jesus responde uma pergunta. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Veja a pergunta. Por que os escribas estão dizendo que é mister, a palavra mister é necessária, que Elias venha primeiro? A resposta. Versículo 11 de Mateus 17. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro. Estamos pregando que Jesus Cristo está voltando? Mas, irmãos, irmãs, pastores, evangelistas, seja de qual for sua igreja, estamos examinando a Escritura.
Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro. Virá é futuro. Virá primeiro. E restaurará todas as coisas. Ele deu a profecia, Elias virá, e já mostrou o seu ministério, restauração. E restaurará todas as coisas. Versículo 10. Agora observe com percepção espiritual no versículo 12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram. Elias veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Ao versículo 13. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Jesus chamou João Batista de Elias. Ele disse: Elias já veio e vocês não conheceram esse Elias. O nome desse Elias foi João Batista. Quem sabe alguém não creu em João porque olhava nos pergaminhos em Isaías 40, dizia assim, não falava assim lá em Isaías 40, João Batista que clama no deserto, não tinha o nome de João lá, só tinha a profecia, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Em Malaquias 3, não teve o nome de João, o anjo João que preparará o caminho diante de mim, não, só tinha o anjo que preparará o caminho diante da minha face. As pessoas que creram em João Batista como profeta que precursou a primeira vinda, eles tiveram discernimento, sabe do quê? Não da roupa de João, porque ele andava vestido de peles de carneiros e comia mel silvestre, Mateus 3. O discernimento daqueles que criam em João Batista, sabe o que foi? Foi ouvir a mensagem que ele pregava. Porque a mensagem que ele pregava o caracterizava, o identificava como o profeta de Malaquias 3, de Isaías capítulo 40. Mas Jesus disse, vocês não conheceram. Eles não conheceram João. O final de João foi eles degolarem ele e pôr a sua cabeça num prato. Agora, uma observação aqui, irmãos. Você está aí examinando na sua escritura. Aqui em Mateus 17, versículo 11 e o 12, você já observou que no versículo 11, Jesus fala, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Falando da sua segunda vinda. Segunda vinda. Irmãos, preciosos irmãos que estão escutando, que vão escutar essa mensagem, você que crê que o Senhor Jesus vai voltar, talvez você chora, talvez você pede perdão, talvez você está lutando, talvez você está desanimado com tanta religião, tanta confusão. Cada denominação levando o povo para uma direção diferente. Mas pense numa coisa, antes de nosso Senhor Jesus Cristo vir buscar o seu povo, ele prometeu em Mateus 17, versículo 11, em verdade, Elias virá primeiro do que eu. Eu vou vir buscar a igreja, mas Elias virá primeiro. E fará o quê? Restaurará todas as coisas. Bom, há alguém que vai dizer assim, mas esse Elias que Jesus falou foi João, não é outro, é João Batista. É João Batista. Então eu te pergunto,
Por que ainda não aconteceu então o grande e terrível dia do Senhor? Porque a Bíblia diz que o profeta Elias viria antes do grande e terrível dia. Não, é agora. É no nosso tempo, é na nossa era. Deus prometeu enviar este profeta Elias com essa mensagem de restauração no nosso tempo, no final. Nós estamos neste final. Elias virá e restaurará todas as coisas. Virá é futuro. Outra pergunta que eu faço quando alguém diz, não, esse foi João. Eu faço a pergunta. A Bíblia diz que esse Elias viria e restauraria todas as coisas. E o profeta João não restaurou nada. Ele estava apresentando. A Bíblia nunca chamou João de restaurador. Chamou ele de preparador. Aquele que precedeu, que precursou a primeira vinda de Cristo. Mas, no entanto, aqui a Bíblia fala de um Elias que viria restaurar. O que ele viria restaurar? Agora, vamos chegar em um ponto. Em um ponto. O que este profeta, então, Elias, viria restaurar? Bom, quando João preparou o povo creu no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo mostrou para o povo o quê? João capítulo 14, versículo 6, você vai observar Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora dele. Não, Senhor Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse foi o Senhor Jesus falando. Bom, sabemos então que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Você diz, bom, eu creio no Senhor Jesus Cristo, sim. Mas o Senhor Jesus Cristo, em São Marcos, capítulo 16, você vai ver a ressurreição. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9. O Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e fez uma coisa muito simples, mas muito importantíssima e que já foi esquecida pelo povo evangélico há muito tempo. O Senhor Jesus Cristo comissionou. Sabe o que é uma comissão? É passar a uma pessoa a mesma autoridade que ele tinha. Jesus comissionou aos apóstolos a continuarem pregando o evangelho dele, pregando ele, pregando a palavra dele para todas as nações, através dos apóstolos. Vai guardando aí. Em São Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele disse agora para os apóstolos, comissão, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai. Quem crer neste evangelho que vocês pregarem, apóstolos, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Jesus disse aos seus apóstolos. Veja que comissão. Então ele mostra os sinais que seguiriam, expulsar os demônios, falar nova língua, curar os enfermos. Agora eu pergunto,
o Senhor Jesus mandou os apóstolos. E o que nós hoje, igrejas evangélicas, povo, que tem isso aqui nas mãos, Bíblia Sagrada, o que nós temos feito com as cartas dos apóstolos? O que nós temos feito com a mensagem, com a comissão que os apóstolos receberam? Sabe o que o povo evangélico tem feito? Sabe o que a teologia tem feito? Sabe o que as escolas religiosas têm feito? Eles têm dito que os apóstolos pregaram algo lá para aqueles dias. Lá para aqueles dias. O evangelho dos apóstolos foi lá para aqueles dias. Hoje não precisa mais. Hoje é só aceitar Jesus. Aceita Jesus, está tudo certo. Isso é uma mentira. Isso é um evangelho que está enganando. Sim, é um evangelho que está enganando. Porque os apóstolos receberam uma comissão do Senhor Jesus. Para eles pregarem e quem cresce seria salvo e quem não cresce seria condenado. Agora, eu quero falar sobre isso para nós chegar no Elias da nossa era. Vou dar aqui apenas alguns destaques. E você que vai assistir essa mensagem vai poder acompanhar aqui na nossa playlist algumas mensagens sobre batismo em nome do Senhor Jesus, algumas doutrinas. Os apóstolos, esses apóstolos que Jesus comissionou para ir pregar, esses apóstolos batizaram as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ler, você pode acompanhar nossos vídeos. Os apóstolos batizaram as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas que foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, elas receberam o Espírito Santo. Se fosse um batismo falso, elas iam receber o Espírito Santo? Estaria registrado na Bíblia? Faça uma pergunta para você próprio. Quantas pessoas você viu na Escritura batizada nesses títulos de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são títulos. Não existe nenhuma pessoa batizada desse jeito na Escritura. Mas, porém, os apóstolos batizaram, todos os que foram batizados foram em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e então as pessoas receberiam o Espírito Santo. Sim, Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ler Atos 2:38, Atos 8:12, Atos 8:14, Atos capítulo 10, versículo 47, Atos capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 5, batismos em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 22, versículo 16, você pode examinar na sua escritura como Jesus disse para nós fazer. Os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, aqui na Bíblia, eles tomavam a ceia com pão, asmo, vinho puro. Eles praticavam lava-pés, porque em São João capítulo 13, Jesus deu uma ordem para esses apóstolos, para eles lavarem os pés uns aos outros. Leia, examine na sua escritura, São João capítulo 13, lavar os pés. 1 Timóteo capítulo 5, ou 2 Timóteo capítulo 5, as viúvas só eram escritas para ser ajudadas pela igreja primitiva se elas tinham feito o ato do lava-pés. Veja como os apóstolos agiam. Os apóstolos criam que as mulheres são vasos de honra, vasos preciosos, honradas ao lado dos seus esposos, como Efésios capítulo 5, do versículo 22 em diante, você vai ver um apóstolo dando muita honra às mulheres, dizendo para o marido amá-la como Cristo amou a igreja, tratar dela, cuidar dela e etc. Eles criam nisso, mas tinha uma coisa que eles não criam, os apóstolos.
eles não criam que a mulher recebeu o ofício para pregar, para ser pastora, para ser bispa, para ser evangelista, para ser isso ou aquilo outro. Leia na sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 11. A Bíblia fala que ele, Deus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nunca disse pastoras, obreiras e etc. Em 1 Timóteo capítulo 3, a Bíblia fala sobre o diácono, que o diácono tem que ser irrepreensível, etc. O diácono, não fala a diaconisa. Veja como era a igreja primitiva. E eu poderia citar aqui inúmeras coisas. Eles criam, como até pouco tempo as igrejas criam ainda nisso, eles criam que uma mulher cristã não deveria cortar o cabelo dela, porque foi um mandamento do Senhor para a mulher não cortar o seu cabelo. Mandamento de Deus, não da igreja. Um homem que hoje diz que pode cortar o cabelo, ele está contrariando não ao pastor tal, ele está contrariando o próprio Deus. Porque foi um mandamento de Deus o homem não ter o cabelo grande e a mulher não ter o cabelo curto. 1 Coríntios capítulo 11. Essa é a forma que está na carta dos apóstolos. Irmãos amados, nós poderíamos aqui citar ainda muitas outras coisas que os apóstolos fizeram. Mas sabe o que aconteceu? Depois que os apóstolos morreram, partiram, suas cartas ficaram, mas você pesquisa aí sobre o que aconteceu no ano 300 depois da morte de Cristo, da morte dos apóstolos. Você pesquisa o que aconteceu num concílio chamado Concílio de Niceia. Pesquise, entre aí e procure saber o que aconteceu no chamado Concílio de Niceia. Essa grande igreja hoje mundial, mãe, grande igreja, que está assentada sobre 7 montes, que aparece em Apocalipse 17, essa grande igreja que era política, não tinha nada a ver com religiosa, passou a ser papal. E um imperador fingiu-se de cristãos. E então passaram a adotar doutrinas próprias, criadas de suas ideias, de suas interpretações, passaram a tirar, acrescentar, fazer o que bem quiseram com a palavra de Deus, e assim ganharam espaço no mundo todo, e era tão poderosa, tão grande, tão autoritária, tinha tanta autonomia, que ela matou 68 milhões de cristãos, durante as eras que não aceitaram a sua doutrina principal, que é a doutrina da Santíssima Trindade. Sim, depois vem e inicia o protestantismo. Aonde está hoje o chamado protestantismo? Quem hoje protesta contra as coisas erradas, contra a religião errada, contra as doutrinas erradas? Veja, uma profecia do Espírito de Deus, através de um grande apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, veja o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda
e no seu reino. Veja o que Paulo conjurou para Timóteo, implorou para Timóteo, no versículo 2, ele disse que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Mas olha o que o Espírito disse: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, comichão, coceira, está com os dois ouvidos trancado, surdos espirituais, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Doutores, pastores, pregadores, que hoje estão estudando para pregar o evangelho, mas para pregar conforme a concupiscência do povo. Sabe o que é concupiscência? É desejo. Por isso há hoje tanta pregação, há tanto ensinamento, há tantas mensagens ensinando o povo a correr atrás de dinheiro, de ficar milionário, de ficar rico. Pastores ricos, igrejas ricas, povos ricos, muito dinheiro, muito ouro, muita prata, muito carro, muita roupa, no entanto falidos espiritualmente, mortos espiritualmente, mundanos espiritualmente, envolvidos com carnaval, envolvidos com políticas, envolvidos com roubos, pedintes de ofertas, ladrões do povo, lobos do povo, que só querem o dinheiro das pessoas e que pregam para as pessoas segundo o que elas gostam de ouvir. A Bíblia diz isso, que eles amontoariam para si doutores, mas conforme suas próprias concupiscências. Sabe o que aconteceu? A Bíblia Sagrada foi esquecida, irmãos. A verdadeira palavra de Deus, que traz o novo nascimento, que traz a verdadeira conversão. Ninguém é salvo sem ser convertido. Não. A verdadeira palavra de Deus foi esquecida. Hoje está sendo pregado teoria. Hoje está sendo pregado historinha. Hoje está sendo pregado essas mensagens estimulantes. O seu dia pode estar triste, mas ele será feliz. E o povo, glória a Deus, palmas. Vai no outro culto, você pode ter passado por muitas coisas, mas o seu quadro vai ser diferente, você era pobre, vai ficar rico e aquela coisa e tal. E um povo rico de dinheiro, mas pobre espiritualmente. Quando a palavra de Deus fala assim, que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. A palavra de Deus fala assim, que se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Que evangélico é esse? Que cristã é essa? Que igreja é essa? Que pastor é esse? Que entra ano e sai ano, e suas pregações são só incentivando a crescer materialmente. Nós não somos contra isso. Deus pode abençoar muito um verdadeiro cristão materialmente, o que ele faz. Mas o que o Senhor Jesus disse em São Mateus 6, versículo 33? Buscar em primeiro lugar é o reino de Deus.
Buscar em primeiro lugar é a salvação da sua alma. Mateus capítulo 16, Jesus disse de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o principal, que é a sua alma. Por que hoje o evangélico não prega isso? Não mostra para o povo que a vida aqui, ela é necessária, mas é passageira. Mas vamos se preparar primeiro para aquela eterna lá. Porém, irmãos, Deus enviou nesta era um profeta, William Marion Branham. Deus enviou este homem com uma mensagem que não para criar uma nova igreja, uma nova denominação. Ele não criou o tabernáculo da fé, o qual nós nos identificamos. É só o nome da placa ali, tabernáculo da fé. Mas o profeta William Marion Branham, ele veio no espírito de Elias para apontar o dedo para um lugar. Quem conhece a mensagem do profeta William Branham sabe que o povo que crê nessa mensagem é levado para um lugar. Esse profeta está sempre apontando, sabe para quê? Para a palavra de Deus. Você tem uma pergunta, ele dá a resposta aqui, na palavra. Ele restaurou para nós o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira sã doutrina. Ele nos aconselhou nas suas mensagens a crermos o coração dos filhos aos pais, os pais nossos, falando no sentido de fé, é os apóstolos, é esses homens que receberam essa comissão. O profeta William Branham veio para mostrar para nós, leiam as cartas dos apóstolos, leiam essas cartas, elas vêm de Deus, não é carta de Paulo, não é carta de Pedro, não é carta daquele, não é carta de Tiago, eles foram só homens, mas quem estava na boca desses homens, na mão desses homens, para escrever essas santas letras, foi o Espírito Santo. Se você não crê nisso e se chama crente, o que você faz com a Bíblia na mão? Bíblia para quê? Se não é para crer nela, se ela não é o mapa, se ela não é a palavra viva e eficaz, que desce até o interior da alma e do espírito. Ah, meus irmãos, o que nos resta é dar glória a Deus, é agradecer, é ser feliz. Alguém pode nos dizer, como vocês sabem que este profeta William Branham não é um falso profeta? Sabe como nós sabemos? Nós examinamos a sua mensagem. A sua mensagem. E nós estamos dispostos a enviar essas mensagens nas suas mãos, nas mãos de todos que se interessarem a conhecer o ministério do profeta William Branham. Você pode ler, pegar nas suas mãos e acompanhar as suas pregações, e então você vai ver se esse profeta falar algo fora da palavra, então ele seria um falso profeta. Agora, pastores estão levando o povo para fora da palavra, chamado bispos estão levando para as pessoas para fora da palavra. Pastoras nem se fala, apóstolos, pregadores famosos nas televisões, pregando para um país inteiro na televisão e levando o povo para onde? Que Bíblia eles estão mostrando para você? Qual conversão que eles estão mostrando para o povo? Eles estão aí botando suas contas bancárias e vendendo vassoura, vendendo feijão, vendendo isso, vendendo aquilo. Deveriam ter vergonha.
deveriam ler Mateus capítulo 7, versículo 21. O povo deveria ler isso e abrir os olhos, que Jesus Cristo está vindo e o grande e terrível dia do Senhor está para acontecer. Mas Deus enviou uma mensagem para preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. Que povo que está preparado para a segunda vinda de Cristo? Qual povo? Tem que ser um povo que seja levado novamente para a palavra de Deus. Ó, meus irmãos amados, que Deus vos abençoe, que Deus cele a bênção dessa palavra no seu coração. E você que talvez está ouvindo essa pregação, esta mensagem, que você possa examinar. São João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. Deus te abençoe. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer uma oração aqui por vocês que estão assistindo, por aqueles que irão assistir, e crendo, sentindo e crendo na unção de Deus. A unção de Deus que expulsa a doença, que expulsa os espíritos, que vence o mal, que liberta, que traz força, que traz ânimo, que traz a você inspiração para você procurar na palavra, em oração, essas verdades, e Deus te ajudará. Vamos orar? Senhor meu Deus, grande e poderoso Pai Celestial, só nos resta, Senhor Deus, ser gratos. Nós não falamos isso com sentimento superior, mas com gratidão. Oramos por todos que estão nos assistindo e por aqueles que irão assistir esta mensagem, que eles possam perceber as promessas de Deus. Jesus Cristo vindo nessa hora, mas Ele enviou um precursor, uma mensagem, para nos levar de volta à verdadeira doutrina, a doutrina dos pais, dos apóstolos. Deus querido, sela a bênção dessa mensagem em cada coração. Nós te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que os enfermos sejam curados, as doenças repreendidas, os males, a cegueira, a surdez espiritual, vencida pela unção de Deus, e que o Senhor traga a alegria da salvação, que possa despertar a semente eleita para esse arrebatamento. Nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.